Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, é um prazer estar lecionando aqui a revista dos juvenis, que são aulas abençoadíssimas que Deus tem falado conosco aqui da bancada. Hoje estou sozinho, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Eu quero mandar um abraço, um forte abraço para todos os internautas que nos acompanham aí no canal da EBP, que postamos os vídeos e falamos um pouco do amor de Deus. Eu quero mandar um abraço especial. Eu recebi um áudio muito legal do pastor Ismael, eu sempre falo Pinheiro, mas não é Ismael Pinheiro não, é Ismael Pereira, eu sempre troco o nome dele. Ismael Pereira, muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe. Tive a honra e o prazer de conhecê-lo quando veio aqui à nossa cidade. Muito obrigado, meu querido. Eu fiquei emocionado. Eu liguei para o pastor Elias e falei: ô pastor Elias, quase chorei aqui com o áudio, mas amém, Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança. Hoje, lecionando a lição 9, os apóstolos de Cristo, hoje vamos entender um pouquinho o que é realmente ser apóstolo de Cristo. Eu vou começar com a introdução. A nossa introdução diz assim: em o Novo Testamento, a liderança dos apóstolos tem um caráter especial, pois este era o grupo mais próximo de Jesus quando do seu ministério terreno. Deste modo, compreender as características e a relevância do ministério apostólico é entender a essência da liderança em um Novo Testamento. Nesta lição, demonstraremos que o apostolado nunca teve caráter elitista como há em muitos lugares na atualidade, mas que na verdade a missão eminentemente era de servir o corpo de Cristo. Então vamos ver aí e vamos entender que esse chamado é apostólico. Quando Jesus ele separa os seus 12, em Lucas capítulo 6, nós vemos a separação aí, capítulo 6, do verso 12 ao 16, nós vemos Jesus separando os seus discípulos. Então vemos ele separando e ele chama de apóstolos. Por quê? Elitista é que não gostava de elite, ou seja, nós vamos entender na lição hoje que o apostolado ele vai abrir mão de algumas coisas e ele vai ter algumas características que não vemos muito hoje na atualidade pelos que se intitulam apóstolos. E vamos ver Jesus entendendo o chamado apostolado, os cristãos também entendendo isso. Por quê? Quando a nossa lição vai falar um pouquinho mais à frente, mas nós vamos aqui adiantando um pouquinho. Quando Jesus separa os seus 12, ele sabia com quem que ele estava lidando, ele sabia com quem estava mexendo. Mexeria com um camarada que talvez era meio bravo, que era o Pedro. Mexeria com um camarada que ia trair ele, que era Judas, como traiu. Então nós vamos ver que Jesus entendia o chamado de cada um, e ser apóstolo no dia de hoje é muito diferente do que o conceito aí de elite aí fora tem. O tópico 1 diz assim: apóstolos, aqueles que foram enviados por Cristo. Então entendemos que hoje os apóstolos são os apóstolos daquela época. Temos que entender isso, fazer essas duas simulações aqui no Novo Testamento e na era atual, século 21. Temos que entender que os apóstolos eram aqueles que eram enviados por Cristo. Hoje não mudou, porque o Cristo é o mesmo. Eu separei alguns tópicos aqui, estudando a lição um pouco, e separei, a liderança apostólica estava diretamente vinculada à liderança de Cristo. Então vemos
que a liderança apostólica estava vinculada com a liderança de Cristo. Ora, um líder que não presta contas a ninguém ou não se submete a ninguém, jamais pode ser considerado alguém segundo o coração de Deus. A missão dos apóstolos era preciosa e eles tinham a consciência de que eram apenas os enviados para proclamar a mensagem e os ministérios do reino de Jesus, o reino de Deus. Então, vemos aí que os apóstolos, eles entendiam que eles eram apenas enviados. Hoje, houve uma inversão de valores aí. Lição passada, estávamos falando sobre a liderança de Cristo. Eu cheguei até a comentar e dizer que não há um líder igual a Cristo. Não há um líder seguindo aí, igual ortodoxamente igual a Cristo. Existem pessoas que tentam seguir o modelo de Cristo, que é esse o nosso papel, tentar imitar o Cristo. E vemos que hoje, na era atual, no século 21, não há essa consciência. Tem pessoas sendo intituladas apóstolos, mas não com a consciência do que é ser apóstolo. Apóstolo é apenas o termo de ser enviado. Ei, eu sou apóstolo, mas eu estou sendo enviado pelo meu mestre. É seguir o exemplo de Cristo e ser enviado por Cristo e entender que foi enviado por Cristo. Hoje a lição é uma lição bem pequenininha, até estudando ela, falando uma lição bem pequena, mas vamos entender hoje o que é apostolado, o que é ser apóstolo. O tópico 2 diz assim: verdadeiros apóstolos, pessoas de simplicidade e desempreendimento. E é bom ressaltar aqui que os apóstolos, na verdade, existiram até a época de Jesus. Vemos um exemplo de Paulo. Quando vão chamar ele de apóstolo, ele fala: não, eu não sou apóstolo, porque ele entendia que ele não andou com o mestre. Ele teve um encontro com o mestre, mas não andou com o mestre. Então, hoje os apóstolos serão os missionários. Hoje, não, embora tem muitos que ainda quer carregar esse nome de apóstolo, mas temos que entender e fazer essa diferença na questão que apóstolo só existiu no tempo de Jesus, a separação dos 12. Lucas, eu gostei até a nossa revista vem falando aqui do livro de Lucas, não comecei com Mateus, mas vemos Lucas também repetindo a mesma coisa que está em Mateus. A separação dos apóstolos ali aconteceu, acabou. Agora hoje entendemos que os apóstolos seriam os enviados, seriam os missionários. Amém? O tópico de número 2 diz assim: verdadeiros apóstolos, pessoas de simplicidade e desempreendimento. Diz assim: ao enviar aos seus amigos, Jesus deu-lhes algumas instruções quanto aos seus procedimentos e comportamentos. Os apóstolos deveriam abrir mão de todo luxo e comodidade. Então, vamos ver que é o primeiro ponto. Eu vou até dar um pontinho aqui. É abrir mão, é se abdicar, né? É dizer não ao luxo e à comodidade. E é o que não vemos. Desculpa, irmãos, falar aqui, mas tenho que falar. A revista nos leva a falar isso. Temos que ver que uns missionários aí estão ganhando nome de missionário, mas só estão andando em carros luxuosos aí, tendo casas monstruosas. Então temos que começar a pesar aí, ver. Essa semana eu estava assistindo a televisão. Eu não gosto muito de assistir televisão não, mas minha avó assiste muito, e ela estava assistindo o Valdomiro, né? O irmão Valdomiro Santiago. E nós vemos que a igreja toda é 5 minutos de palavra, uma palavrinha rápida e o resto dinheiro.
Ô querido, infelizmente é isso. Me desculpe, meus irmãos que gostam de Valdomiro, mas vamos começar a pesar, né? Vamos entender que ser missionário não é se abdicar, é dizer não ao luxo, dizer não à comodidade. E não vemos isso acontecendo na nossa era atual, nos nossos missionários, né? Nos apóstolos acontecia nos apóstolos no tempo de Jesus e nos missionários hoje, que são os apóstolos com o novo nome de missionário, né? Que eles não se intitulam mais apóstolo porque apóstolo andou com Jesus. Aí já estamos quebrando toda a regra aí. E outro, eu anotei muitos pontos aqui na minha revista, no tópico 2, que diz assim, ó: os apóstolos deveriam se hospedar onde fosse possível. Então, mesmo não tendo um hotel muito bom, mesmo não tendo uma cama bem confortável, temos que entender que hoje os missionários, tem alguns missionários que não querem passar por isso. Eles querem comer do bom e do melhor, querem dormir numa cama de luxo. E hoje temos que entender, ainda existe muitos missionários que ainda fazem a obra, faz por amor, não está nem aí onde vai dormir. Ah não, pode me colocar ali no cantinho. Mas temos que entender que se você tem essa raiz de querer dormir num lugar bom, querer comer, tem que começar a rever os seus conceitos, meu querido. Tem que começar a pensar novamente, a dar um F5 aí e atualizar, porque ser missionário, eu li uma reportagem na revista e eu via um pastor que ele se intitula apóstolo. E assim, querido, eu já falei, vou repetir, apóstolo andou com Jesus, então ele pode ser um missionário, mas ele se intitula apóstolo. Então eu também não posso fazer nada, mas amém, né? Amém, glória a Deus pela vida dele. Liderar nesse contexto significa mais do que servir, significa renunciar ao conforto. Nós vemos e o bem-estar pessoais. Vemos de novo a revista ressaltar que ser apóstolo, ou seja, ser missionário, é ser isso, é renunciar, é dizer não. Temos que ter. João, você está falando que não temos que ter conforto? Sim, temos que ter, lógico. Mas vamos lá, né? Vamos começar a pensar. Tem lugar aqui ao redor de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha, tem lugar, meu querido, que você vai, é um buraquinho mesmo, não tem outro nome não, um povoadinho de nada. Então, e tem missionário lá, pregando a palavra. Então temos que entender, temos que ter, eles se abriram mão de morar aqui na cidade, morar no conforto, de viver no conforto, para morar num lugarzinho que eu vou te falar. Eu já tive um lugar aqui chamado Jiru, até o nome não é bonito, é um lugarzinho pequenininho, querido, e não fomos para lá, almoçamos, comemos uma comida muito gostosa, excelente, feita pelas irmãs, uma comida muito gostosa, mas vemos a dificuldade de fazer missão nesses lugares, e temos que entender que ser missionário é isso, é abrir mão de morar na cidade para ir morar nesses lugares, para que a palavra de Deus seja propagada, que a palavra de Deus seja pronunciada. Em Lucas, vamos continuar no livro de Lucas, né? Em Lucas capítulo 7, capítulo 17, verso 5, vemos aí o crescimento espiritual dos apóstolos, e também que serve para o dia de hoje, um crescimento espiritual. Lucas capítulo 17, versículo 5 diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescentam-nos a fé. E é isso que temos que pedir a Deus. Deus, nos acrescente na fé, porque ser missionário, ser uma pessoa que tem compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus é muito difícil no tempo atual.
Diz assim ainda o tópico de número 2: eles podem até ser denominados de qualquer outro nome, menos de apóstolo de Cristo. Aí eu ressaltei aqui que são essas pessoas que querem ganhar o nome de apóstolo, querem ganhar o nome de seguidor de Cristo, mas não abrem mão de nada. Não quer fazer nada, não quer fazer nada pelo reino, não quer fazer nada. Simplesmente quer sentar na sua poltrona aveludada e simplesmente ficar lá, esperando que as outras pessoas trabalhem. Nós falamos isso na lição passada, eu volto a dizer, ser líder é entender e fazer. Então, querido, temos que entender que ser missionário, hoje o termo missionário hoje eu li aqui na revista, ele pode até ser usado, pessoas podem até usar, agora ser missionário é outra questão. Ser missionário é ir, é fazer. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem nos ensinado a viver segundo o coração dele, porque também ser um líder ou um missionário ou que seja, sem a direção dele nada dá certo. Então vemos em Lucas capítulo 17 versículo 5, os apóstolos entendendo e pedindo: Deus, acrescente mais fé. Lucas capítulo 17 verso 5 diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescente-nos a fé. Ou seja, nos dá mais uma injeção de ânimo para continuarmos, porque vai ser difícil. Nós vamos ver aqui na revista que de forma alguma Jesus prometeu que seria fácil. De forma alguma vemos Jesus indicando só bonança, só tranquilidade, só pode ficar tranquilo, só poltrona, que tudo vai se resolver. Eu estou lá no céu, tudo vai ficar tranquilo. Não, pelo contrário, ele disse: ei, no mundo vocês vai ter pessoas que vão odiar vocês, vai ter pessoas que não vão gostar de vocês, vai ter pessoas que não vão gostar dessa palavra, vai ter pessoas que vão tapar os ouvidos para não escutar vocês. Ei, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, certamente vocês também vencerão. O tópico de número 3 diz assim: a liderança apostólica, um exercício de fé e resiliência. Resiliência, para quem não sabe, é um termo usado na ciência física. Denomina-se assim a características que determinados corpos possuem de serem submetidos à pressão e deformados, mas logo voltarem ao seu estado natural após findar a sua pressão. Esta palavra foi apropriada pelas ciências humanas e é utilizada como uma analogia para a condição de algumas pessoas que possuem em meio a crises e comportamentos permaneceram centradas e inabaláveis. Então vemos aí, a resiliência, que foi uma palavra, ou seja, é uma coisa que é colocada na prensa, apertada até o último, até o termo usado hoje até no talo, até no final aí vemos essa resiliência. Esse termo usado é um termo usado, ou seja, hoje trazendo para os dias do mundo cristão, das pessoas cristãs que entendem o chamado de liderança, de apostolado, que hoje é missionário. É bom ressaltar isso aí. São pessoas que, apesar de todas as crises, eles continuam ali, firmes, porque a obra não pode parar, a obra ela tem que continuar. E por ser assim, querido, é muito difícil. Quando somos prensados, às vezes dói muito. Eu já fui muitas vezes prensado e por muitas vezes eu não entendi
o que era que Deus estava querendo falar comigo. Mas depois de muito tempo eu entendi o que Deus queria falar comigo. E às vezes temos que pedir a Deus sabedoria quando vemos os apóstolos aqui dizer ao Senhor: Senhor, nos acrescente fé. É isso que temos que pedir a Deus hoje, pedir ao Senhor Jesus Cristo, que nos acrescente fé, para que quando caímos nessa prensa, que viemos entender que porque está sendo instalado algo bom, algo maravilhoso. Continua assim como a mola deforma-se completamente ao ser pressionada, reduzindo ao seu tamanho máximo, mas depois retorna à condição natural, também é a característica de uma pessoa resiliente adaptar-se aos contextos que surgem ao seu redor, contudo, sem nunca perder a essência daquilo do que é e que deseja. Jesus não iludiu nenhum dos seus discípulos, antes avisou os seus amigos que eles deveriam ser fortes, pois seriam rejeitados por alguns. Vemos em Mateus capítulo 10, versículo 14, traídos e agredidos por outros. Mateus capítulo 10, do verso 17 ao 21, e odiados, o versículo 22 do capítulo 10 de Mateus. Todavia, nosso Senhor garantiu que a graça de Deus seria o bastante para eles, e quando necessário receberiam o livramento esperado. Então vemos que apesar de tudo, é o que eu falei aqui, apesar de tudo, apesar da prensada, apesar de ser odiados, apesar de ser agredidos, todavia o Senhor prometeu a graça, e é isso que nos sustenta, e é isso que nos dá força para continuar. Viver é muito legal. Viver, eu sempre uso essa frase comigo. Viver é muito legal. Agora, viver sem Cristo não é tão legal assim. Agora, viver com Cristo é mais legal ainda, porque apesar de tudo, apesar de você ser agredido, de você das pessoas não te darem ouvido, não quererem ouvir a você, apesar disso tudo, você continua lendo. E é isso que nos mantém, é isso que todos os dias nos dá uma força de ânimo para continuar a carreira, porque grande é a ceifa e poucos os ceifeiros, mas que possamos entender que apesar dessa prensa, apesar de todas essas coisas que acontecem, está gerando uma grande coroa na nossa vida espiritual. Eu estou falando, querido, essa coroa que não é o galardão, não, deixa o galardão lá, estou falando uma coroa não para reconhecimento, não é isso, tá? Essa coroa não é reconhecimento. Fazer a obra de Deus não é ter reconhecimento, é fazer por prazer. Diferença aí entre ter reconhecimento. Quem faz por reconhecimento, ele não tem prazer em fazer nada. Quando você gosta, igual eu sempre brinco com os meus queridos alunos e amigos, eu sempre gosto de falar com eles, eu sempre falo com eles, eu venho aqui para frente das câmeras com prazer de lecionar, mesmo com a minha pequena sabedoria, mas é um prazer estar aqui lecionando. No tópico de número 4, eu quero que você entenda, querido, que é bom você decorrer essa lição. Hoje eu estou sem meus comentaristas aqui, sem o comentarista Mateus e nem o Daniel, que eles sempre têm nos ajudado, mas amém. Vamos para o tópico de número 4. Liderança apostólica em nossos dias. Agora nós vamos ver em nossos dias. Eu falei um pouquinho atrás e vou repetir agora. Depois de tudo que falamos, você deve estar ciente de que a liderança apostólica nada tem a ver com estratégias marqueteiras de crescimento de igreja ou métodos milagrosos para a multiplicação da membresia, ou seja, dos membros.
Então vamos entender aí que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com uma associação marqueteira, né? Falamos nas lições passadas sobre os gurus das igrejas, sobre os marqueteiros, sobre os camaradas que querem vender um produto. Parece que a Bíblia é um produto que eles querem vender e não passa de acordo e não passa o ensino de acordo que é para se passar, que é palavra, que ainda continua sendo palavra. Liderar segundo o modelo dos apóstolos é abdicar-se de suas convivências pessoais em nome da mensagem do Evangelho e tudo sofrer para Cristo. Nasça em todos aqueles que ainda não foram atingidos pelas boas novas de paz e de salvação. Gálatas 4,19, vemos isso. E crê que, apesar de nós, Cristo fará uma grande obra através de nós. Cristo fará uma grande obra através de você, querido. Ele precisa de você, independente de título, independente de cargo. Ele precisa de você. Ele precisa que você esteja debaixo, que vocês estejam debaixo da graça e da proteção dele, sem cargo, sem título, sem nada. Faça, apenas faça, que a obra vai ser gerada, que você vai ver frutos da sua obra. A discussão sobre a atualidade do ministério apostólico hoje geralmente se concreta numa modalidade fútil sobre títulos e nomenclaturas eclesiásticas. Não importa como chame, apóstolos, missionários, cristãos, verdadeiros, etc. Querido, temos que entender que hoje, repito, né, no século que estamos vivendo, pessoas estão preocupadas mais com ter do que com ser. Ser, independente de que apóstolo, igual a revista diz aqui, missionário, cristão verdadeiro, independente disso, faça a obra de Deus. Apenas isso. Faça, querido. Vamos entender isso. Vamos entender que independente de ter, eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Ser, querido. O ter e o ser aqui no entendimento seguinte, que ter, eu não preciso ter um cargo, eu não preciso ter um nome estampado em qualquer lugar. Eu preciso apenas ser um cristão, eu preciso ser um missionário, eu preciso ser um verdadeiro cristão apaixonado por almas. É isso que é ter e ser. Nós não podemos nos preocupar com ter, mas sim com ser. Amém? Para concluir a lição nossa de hoje, ela diz assim: o que teria sido do cristianismo se, ainda no seu nascedouro, não houvesse homens absolutamente comprometidos com a mensagem de Cristo, capazes de renunciar a tudo, até mesmo a própria vida, para promover a expansão do reino de Deus na terra? A liderança da igreja atual necessita de homens e mulheres comprometidos integralmente com Cristo e poucos interessados em lucros ou dividendos que receberão pela obra feita ao Pai. Oremos por líderes de coração apostólico. Oramos por líderes que têm o desejo de fazer, que independente de qualquer coisa ele vai fazer, ele vai pegar e vai fazer. Querido, hoje uma lição rápida, uma lição proveitosa, uma lição que Deus tem nos ensinado muito. Eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço. Eu queria muito aqui ter os meus comentaristas aqui hoje,
para a gente divulgar, para a gente falar um pouco sobre essa lição, mas acabou que eu fiquei sozinho, mas amei. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus te abençoe, te dê uma excelente aula, que você tenha um coração apostólico, que você esteja dentro de você um coração que clama por almas, que clama por fazer uma liderança cada vez melhor. Amém? Que Deus abençoe, te dê uma excelente aula, que os nossos estudos aqui bem pequenininhos, que venham te ajudar. Abençoe você, até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?